para e pensa o que você faz no seu dia a dia para cuidar da sua saúde mental. Muitas vezes, a gente não parar para pensar e não tomar decisões conscientes de como a gente quer viver nossa vida, a gente vai se atropelando nessa velocidade do mundo hoje em dia. E quando a gente vê, a gente tá tentando dar conta de tudo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tem coisa que a gente nem gosta de fazer, mas tá fazendo, e aí coloca tudo na velocidade 5, né? Os áudios, os vídeos, tudo assim, ó, acelerado, 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 puf! Uma hora a conta pode chegar. Para mim, a conta chegou há uns anos atrás. Eu passei por um burnout que revirou aí minha vida, eu comecei a repensar muitas coisas. E aí eu comecei a ver como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E até um pouco contra essa cultura da velocidade máxima possível. Nós estamos em setembro, setembro amarelo, né? Tem essa campanha muito bonita no Brasil, que desde 2015 acontece, que é uma campanha, na verdade, de prevenção, de conscientização e prevenção ao suicídio. Mas eu quero trazer o tema saúde mental, porque, né, está de alguma forma relacionado e às vezes a gente, né, não vai vendo também e isso pode levar para outras proporções. Então, vamos conversar sobre isso. Ano passado, eu fiz uma live no Instagram, tá lá, ela inteirinha lá, com a psicóloga Lúcia Nascimento. E aí eu resolvi trazer trechos dessa live pra cá. Então, mesmo assim, o vídeo é longo. Se você quiser, pega um cafezinho, uma pipoca, né? Ou vai lavar uma louça, coloca no fone e vai ouvindo com calma. E nessa live eu conto como que eu tava, né, antes do burnout, o que estava acontecendo na minha vida, que foi me levando pro burnout, o que eu fiz para mudar aos poucos. E sem querer, isso foi mudando tanto a minha vida, que até me levou a encontrar arte de lettering, que me levou a querer empreender, que me levou a largar minha carreira antiga. Eu quero ter só um cuidado, um pequeno cuidado agora, para não parecer que, tá vendo, foi bom ter tido burnout. Não, tá? Não foi bom ter tido burnout. Foi bom eu ter começado a me conhecer e questionar a minha vida. E isso a gente não precisa, infelizmente, a gente acaba não fazendo até ter alguma coisa que remexe a nossa vida, assim, né? Mas não precisa ser. Então eu espero que esse vídeo seja um acolhimento, uma inspiração para você se conhecer melhor e cuidar de si, cuidar, né, ir num ritmo e fazer coisas no seu dia a dia que estão alinhadas com você e até ser um pouquinho rebelde e ir contra essa cultura da velocidade máxima, tá? Então vamos lá, aproveita e já me conta, você vai assistir na velocidade 1? Vai mesmo? Chega de falar, Nani? Bom vídeo. Por que que eu convidei a Eliana? Por conta do trabalho, teve uma síndrome do burnout, e aí ela vai descobrindo o lettering como uma forma de resolver um pouco isso e conseguir lidar com isso. Então, Eliana, me conta um pouquinho, o que que você fazia antes, ou então se apresenta, vamos conversando. Então, eu vim para a Alemanha, né, para fazer o doutorado e trabalhar na ciência. Então, originalmente eu sou farmacêutica. Depois de um tempo no doutorado, por diversos motivos, realmente não estava muito alinhado assim comigo em alguns pontos. E eu estava infeliz com aquilo, mas ao mesmo tempo naquela pressão interna, externa também, mas também interna de ter que fazer, né? Tipo, eu comecei, tem que continuar forçando, e a sobrecarga do trabalho mesmo. Então, em vez de eu querer Sim. descansar, eu queria me esforçar mais, né? No sentido de, tipo, tem que dar mais de mim para aquilo. Aí eu comecei a ter sintomas físicos, várias Tá. coisas assim, que estavam mostrando não tá muito legal. Só antes uma coisa, né? Para quem não sabe, síndrome de burnout é um distúrbio psíquico, né? Causado por uma exaustão extrema, né? E está muito relacionado ao trabalho. Esse acúmulo, um desgaste emocional e com pouco tempo para descanso. Acho que tem também o estresse de você sair do teu país, ir para um país estrangeiro, estar ali sozinha, fazer um doutorado é algo bem puxado, né? Porque são muitas horas de estudos e ainda trabalhando é bem complicado, né? Me fala É. uma coisa, quais foram só para a gente ir organizando, né? Sim, Quais se foram os deixar eu vou falar primeiros. tudo aqui, tem que me Não, orientar. mas a gente vai fazendo um estilo meio que uma entrevista. Me fala uma coisa, porque assim, pensando no burnout, depois eu quero que você me fale um pouquinho do lettering, mas, né? Sim. Mas, por exemplo, você chegou aí, você estava super feliz, né? Era um objetivo, puxa, alcancei, realizei meu sonho. Aí, Nani, você foi sentindo aos poucos, porque assim, o que que você começou a sentir primeiro? Porque acho que o que você vai falar pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo.
né? Quais Uhum. são os primeiros, porque você falou de alguns sintomas. Quais foram os primeiros sinais de alerta? Esses sintomas físicos mesmo, eu não dormir direito, ter problemas gastrointestinais, meu olho tremia, eu tinha zunido no ouvido, insônia, eu sonhava sobre trabalho sempre, sabe? Então eu não, Tá. Então tinha um eu excesso aí de trabalho. o excesso tinha também, eu trabalhava por muitos finais de semana seguidos, jornada de trabalho de 12, 14 horas, né? Então, era puxado. Também então tinha isso, então tinha a falta de descanso e tinha a questão também que você falou sobre até essa coisa de estar fora de outro país, né? Eu era a única estrangeira, então eu tinha uma pressão também de representar o É, Brasil, sabe? Assim, isso. era uma coisa muito estranha, assim, eu achava que se eu não desse conta, eu estaria passando uma imagem ruim do brasileiro aqui na Alemanha, sabe? Então também tinha a Essa pressão que eu também, mesma coloquei, sim. né? Porque essa é uma das características também, porque além do excesso de trabalho, que trabalhar 12 horas por dia, você devia chegar em casa e tentar dormir, só que você não conseguia, né? Que você ficava pensando, né? Que nem Não uma desligava. louca. Não, exatamente, não desligava, porque a gente precisa tirar, né? A gente precisa sair da tomada. Então, assim, então, vamos lá, um excesso de trabalho, não só o excesso de trabalho, mas também uma pressão que você se colocava, né? Talvez até o externo tinha essa pressão mesmo, né? Mas Uhum. uma pressão que você se colocava para que você desse conta e mostrasse, quando você disse, né? Precisava mostrar, né? Que brasileiro, olha, né? Tava sempre no alerta, né? Não tinha o empático ali, tava sempre ativo, né? Não tinha aquele espaço para relaxar, para voltar, É, era sempre no é. alerta, Isso no que a estado de Nani, fuga. é, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque você Pode disse falar. uma coisa que é interessante. Eu estava sempre em alerta, não tinha o parasimpático. Vamos só tentar explicar um pouquinho para as É, pessoas o que é o simpático e o parasimpático. Rapidamente, nós temos o sistema nervoso autônomo. E o nosso sistema nervoso autônomo, ele tem o simpático e o parasimpático. O simpático é como se fosse o vigilante do nosso corpo, ele está sempre atento. E é ele que joga adrenalina, ele está sempre preocupado em fazer tudo certo, né? Garantir que esteja tudo certo. O parasimpático é como se fosse o faxineiro. Então, se por um lado a gente tem algo que está sempre nos deixando alerta, e isso é importante para que a gente consiga lidar com as dificuldades e os perigos, né? Mas por outro lado, a gente precisa de um tempo para limpar o nosso corpo de tanta adrenalina. E quem faz isso é o parasimpático. E como que a gente aciona o parasimpático? A gente vai falar daqui a pouco. Fica aí que a gente vai. Quanto tempo demorou, Nani? olha, eu só sei que a primeira vez que eu fui num médico reclamando de sintomas, eu sei que foi em maio de 2016. E a primeira vez que eu fui procurar ajuda foi dezembro de 2016. Quase foram alguns meses. Também achava que não tenho tempo, porque eu trabalho muito, sabe? Não vai dar, né? Então, no começo, assim, teve essa negação também, assim, de não, tá tudo, né? É assim pra todo mundo, né? Assim, tipo, é estressante mesmo. Começou a vir mais sintomas, começou a misturar isso, né? Do sono, do Tá. gastrointestinal, do ouvido, do olho tremendo. E eu chorando, eu chorava muito também, eu sou uma pessoa meio chorona, mas eu chorava, Tá. assim, diariamente, depois do trabalho. Então, também foi um sintoma que eu não tava. Eu lembro, assim, de ter uma época que eu comecei a melhorar e eu falava, nossa, estou um mês sem chorar, sabe? Assim, eu falava, não é possível, ou uma Olha, semana. é, Então, eu acho que também, para mim, isso também era um sinal, assim, que eu não estava bem, porque normalmente eu não sou assim, né? Eu estava muito me reconhecendo, tem, assim. para a gente chegar, né, no burnout, que é o excesso mesmo de meses, né? Isso leva um tempo. E as coisas, elas vêm chegando de uma forma muito sorrateira, né? A um ponto que a gente, quando a gente se dá conta, a gente está chorando todos os dias, e a gente não Hum, consegue dormir direito. Tem várias doencinhas, né, que vão hum, aparecendo. Você tinha também desinteresse pela vida social? hum. Tinha também. E isso também foi para mim um sinal, porque eu sou uma pessoa bem social. Sim. Adoro. E eu tava assim, meio. Eu achava no começo que tinha a ver com a falta de tempo, né? Assim, não tô com Tá. tempo, mas eu comecei a perceber que tava sem vontade de ver alguns amigos aqui. Achava assim, tô sempre cansada, ou também não sou uma companhia muito legal, tava achando, sabe? Porque eu já não tô. Eu vou chegar lá para falar de trabalho ou para reclamar do trabalho, então eu prefiro não ir, sabe? Assim, Tá. para ver alguém. Teve um pouco de. Teve esse isolamento também no começo, que aí até que eu Porque uma das consegui retomar, características é assim. essa.
Aí Isso. até na época eu morava num lugar que tinha bastante brasileiro, aí eu comecei a retomar também de ter, assim, sabe, esse negócio de encontrar alguns brasileiros, me ajudaram bastante, assim. E aí, então, você procurou um médico, porque você percebeu que, bom, chorar todos os dias, não, né? E com esses sintomas. Uhum. E que o médico te falou, ou o que aconteceu depois dessa ida ao médico, Nani? Primeiro ele me receitou um tempo, me deu uma licença. Qual foi o médico que você procurou? Foi um clínico geral mesmo aqui. Aqui na Alemanha, a gente Ah, tá. normalmente vai primeiro num clínico geral, e aí, dependendo do que for, às vezes É eles que você indicam vai para para uma alguma coisa, né? especialidade. E aí eu resolvi procurar um psicólogo. Fez um trabalho juntas de mudar um pouco a perspectiva, tirar essa pressão também dessa cobrança, reduzir a Uhum. minha carga de trabalho, apesar de eu achar que eu não podia. Você A gente conseguiu tentou, reduzir? ah, às vezes sim, às vezes não. Tá. Mas eu lembro, assim, que a gente fez um acordo, assim, uma época, sabe, de eu realmente, depois de tantas, lá, 9 horas de trabalho, que eu parava para refletir se eu posso ir hoje para casa essa hora ou se eu realmente tenho que ficar, sabe, para ficar mais. É. Tinha dias que não tinha jeito mesmo, dependendo do experimento, mas então comecei a colocar limites e porque também tinha uma coisa da cultura do lugar, né? Então, às vezes é difícil você falar, eu vou embora na hora, você tá todo mundo ficando, né? E aí você Uhum. sente assim, É. por que que eu que A não gente tem consigo uma ficar? pressão, né? Então eu também tive que trabalhar isso, né? De também não pensar tanto que os outros pensam mas ao mesmo tempo ser responsável pelas coisas que eu tenho que fazer no Sim. trabalho. Então foi um trabalho assim de reorganizar a minha rotina, refletir bastante também, né? Sobre o que eu quero, quem eu sou, o que é importante para mim. Então foi todo esse trabalho Uhum. de autoconhecimento, de Porque a gente entender não os para valores. pensar, né? A gente Eu liga nunca o tinha parado piloto para pensar nessas automático. coisas. É. Sim, percebi que eu nunca tinha parado para entender o que realmente é importante para mim, assim, em termos de Tá. valores. E começamos também a trabalhar mais os sentidos, tipo, eu falava que eu tinha a sensação que tudo que eu tô fazendo é obrigação. São coisas que eu tenho que fazer, assim, eu não tava Uhum. eu achava que não tinha tempo, espaço para mim para isso. Eu só não consigo colocar isso na rotina, né? Tá. E aí ela também começou a trabalhar isso de eu reorganizar para me Porque só permitir fazer tinha as só coisas. trabalho, né? Não tinha lazer, não tinha prazer, era só obrigação, não é? Sim, Porque a exatamente. gente precisa entender que a vida da gente, o trabalho é uma fatia importante, né? É Uhum, muito importante o trabalho, mas a gente tem que olhar também para as outras áreas, né? E exatamente. perceber, porque tem que ter um equilíbrio, né? Trabalhar sim, mas descansar, fazer algo Uhum, que nos dê prazer. O relacionamento com as pessoas é muito importante. Mas exatamente. e aí, Nani? E aí, depois disso, você foi fazendo essas pequenas alterações. Foi realmente passinho de formiguinha, assim, foi pequenas alterações, tal. Aí eu comecei a ficar curiosa mesmo, olha assim, que também eu já vejo isso como uma coisa muito importante, de ficar curiosa, o que que eu gosto, o que que eu quero, o que que eu gostaria de fazer, né? O que que é importante para mim, o que que eu me tá com vontade, assim, né? O que que eu tô com vontade de fazer, né? Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi mudar minha manhã, né? De antes de ir pro trabalho, acordar até um pouco mais cedo, mas sempre que possível ter um tempo para mim, assim, de acordar Tá. devagar, tomar um café, lendo um livro ou escrevendo, Hum, né? Ter esse momento, essa rotina matinal, assim. Comecei a tentar meditar, comecei assim realmente ter um momento para mim e para fazer essas reflexões, né? O que, que eu gosto, tal. Então, isso também foi para mim foi importante. E aí comecei a nutrir assim isso tipo de ler livro, ouvir podcast, ou coisas que podiam me dar ideias para me conhecer melhor. Em uma acho que foi um podcast que eu estava ouvindo, teve uma conversa falando sobre a importância de hobbies, né, que muitos adultos não têm um hobby, assim, né, e eu nunca tive, assim, eu sempre falava, não tenho um hobby, né, eu sabia que eu gostava de sair com os amigos, de ir no cinema, assim, mas eu não tinha uma coisa que eu falava, esse é o meu hobby, tudo bem, assim, também, mas eu ouvindo esse podcast me inspirou a, pô, talvez seria legal, né, ainda mais eu achando agora que tá tão difícil de ter uma vida social muito ativa, talvez seria legal, tal, ter um hobby. Mas eu achava assim, como é que é isso, né? E eles falavam um jeito, né, de você
descobrir o que você gosta de fazer, é olhar para a infância e tentar Hum, relembrar coisas que você gostava de fazer, que às vezes dá para ah, você fazer isso de novo, e que às vezes, e para mim o que foi importante ouvir é que assim, não necessariamente precisa ser exatamente o que você fazia na infância. Por exemplo, às vezes estar uma pessoa que gostava de escrever em caderno, começou a fazer um blog. Né? Tipo, a pessoa gostava de escrever e tá, começou a fazer um blog. Ou a menina adorava, a mulher adorava, quando criança, brincar de casinha de boneca e ter móvelzinhos e tal. Aí começou a fazer design de interiores, né? Então, assim, algumas tá. pessoas que transformaram isso em profissão e outras em hobby e tal. Hum, E é aquilo, porque eu também não sabia, assim, o que eu gostava de fazer quando eu era nova, assim. Demorou um pouco para eu lembrar, assim, coisas da infância. Mas aí eu lembrei que eu gostava de escrever bonito. Sempre olha que legal. me esforcei para ter uma letra legal. Adorava esses cadernos de escola de caligrafia, assim, com aquelas linhas e ficar fazendo a letra redondinha. Eu gostava das letras dos meus irmãos e achava legal, assim, tentar, porque meus irmãos são bem mais velhos que eu. Então eu gostava de ver aquela letra bonita, ou mesmo amigas minhas, assim, que, oh, nossa, que letra legal, e queria fazer igual. E gostava de fazer capa de caderno, enfeitar coisas assim, etiquetar Tá. fita VHS do meu pai, sei lá, umas coisas assim. Comecei a lembrar disso, mas até então nem sabia que isso era lettering, mas aí eu lembro que eu vi uma parede desenhada. Eu vi uma parede desenhada com lettering, achei muito legal. E eu falei, nossa, né? Quando eu era nova, adorava ficar fazendo letra bonita. E aí me deu esse clique, né? Eu tô tentando descobrir o que eu queria, o Legal. que eu gostava de fazer quando eu era nova. E aí ver essa parede deu esse clique e comecei a pesquisar, né? A aprender lettering. E aí isso foi virando um hobby, assim. Foi esse momento. Então, além de ter essa rotina matinal, que eu continuo até hoje gostando de fazer, assim, Uhum. de ler, estudar, escrever e tal, mas fui combinando isso com projetinhos, com aprender lettering e combinar isso com projetinhos com lettering. E aí foi assim, de fazer coisa para casa, fazer. Aí também nessa época, um pouco depois, meu marido, né, na época namorado, me pediu em casamento. E aí ficou, pronto, agora tem um monte de coisa que eu posso fazer com lettering. Então foi para mim realmente assim, virou um projeto pessoal paralelo, né? Assim, eu tinha o meu trabalho, mas aí isso me deu energia também para o trabalho, porque eu Que comecei a legal. ter, reganhei esse prazer, né, esse lazer em algumas coisas. Eu continuava não gostando do meu trabalho, mas eu comecei a encontrar um balanço assim na minha Isso rotina. foi dando um equilíbrio, né, Nani, pelo que Isso. você está falando. Tem uma coisa, né, porque quando você falou, né, de acionar o parasimpático, ou seja, né, acionar o que nos acalma, quando a gente faz um hobby, e foi legal isso, né, porque assim, você estava aberta a pensar, né, o que Hum, você gostava, porque você percebe como a gente é engolido pelo dia a dia, a gente nem se dá conta do que a gente gosta, né? hum, Porque é diferente ter um lazer, porque normalmente o lazer, né, ele vai mais uma coisa de grupo, de ir para fora, vai no cinema, vai no teatro, vai. Mas o hobby é aquilo que você faz você com você mesmo, né? hum, Então é quando você vai buscar alguma coisa e esse momento que você está ali estudando ou praticando lettering, eu faço mosaico, esse é meu hobby. Então é hum, tão gostoso ficar ali olhando, quebrando as pastilhas, vendo quais são as cores e provavelmente você também deve olhar qual é a melhor letra, qual é a melhor cor. Isso é um momento quase que meditativo, porque você não hum. está pensando em outra coisa, você está tão ligada no aqui e Presente, né? agora, no Hum, presente. Não tem a ver com isso. Por isso sim. que, né, vai dando essa acalmada, né? Que era o que você Hum. precisava, né? É, exatamente. Eu percebi isso, assim, que aquela cabeça que não parava de pensar em trabalho conseguiu Parar para finalmente fazer o desligar. hobby, né? Eu O consegui hobby tem desligar. essa função. Foi aí também a primeira vez que eu percebi, assim, de gostar desse tempo comigo mesma. Ah, que Porque legal, eu, que né, legal. eu também É, associava muito o meu lazer com ir sair pessoas. para balada, balada não, faz tempo já balada, mas assim, né, ir para um barzinho com os amigos, eu adoro muito isso, assim, até hoje, mas Mas é gostoso, é mas ótimo também. Tô sentindo tem muita uma hora que a falta com essa gente. pandemia, dessas coisas, mas assim, eu percebi que dá para ser, dá para ter esses momentos de prazer, de lazer comigo mesma, né? Então, com o lettering, com as escritas, com esses estudos, né, de coisas que eu percebi, até comecei a descobrir várias coisas que eu gosto. Eu falei, caramba, quando eu comecei achando o que eu gosto, de repente eu, né, vi assim
várias áreas assim que eu tenho interesse, que eu gosto de estudar sobre. Comecei a perceber assim como essa parte criativa, então, né, que é criar algo ali, como isso realmente traz esse tempo de qualidade assim consigo mesmo, né? E aí aos poucos eu fui indo também mostrando isso para outras pessoas, ou naturalmente elas começaram a ver, e aí eu comecei a fazer workshops aqui na Alemanha, né? Ah, que legal. Resumidamente assim, né? Foi uma coisa meio Ah, orgânica, e realmente elas também falam, nossa, quando eu tô fazendo isso eu esqueço da vida, assim, então eu percebi também que elas também sentiam esse momento meditativo, até como você sim. comentou, né? Eu estava no doutorado ainda e comecei a fazer, junto com o doutorado, né, esses workshops e tudo mais. Só que era bem puxada a rotina, porque por mais que eu estava mudando, ainda estava puxada. Hum. E com todo esse processo de autoconhecimento, eu também acho que cada vez mais o doutorado foi ficando desconectado comigo, assim. Comecei a perceber que aquilo Hum. não estava alinhado Hum. com o que eu queria realmente, com o tipo de vida que eu queria levar, com os meus, né? Por um tempo eu achava que ainda estava alinhado, mas depois começou isso a perder, assim. E eu tive mais uma fase, assim, bem puxada no trabalho e outras coisas aconteceram que eu fiquei de novo, tive de novo um período difícil, que aí eu realmente parei para pensar, né, e decidi não ficar mais no naquele trabalho. Eu vi que não estava mais alinhado comigo e que estava, né, realmente ainda me afetando muito na minha saúde e que eu estava num ponto que estava fazendo aquilo porque eu comecei, porque eu achava que tinha que terminar, assim, né? Eu Uhum. estava com medo de desistir, assim. Durante a vida da gente, porque a gente pensa que a gente precisa fazer uma coisa e ir até o fim, está escrito na pedra, né? Você não pode mudar. Sim. Só que a gente tem que avaliar. Não é também assim, tipo, eu comecei o doutorado, estou um mês e já não quero. Não, também Uhum. não, né? A gente precisa tentar, né? Não Fiquei estou só 3 falando anos. doutorado. Sim, você ficou 3 anos, gente, olha só. É, Que também é difícil não é depois largar, né? Depois, assim, isso também tem outra dificuldade. Quando você investiu muito tempo, também rola uma outra dificuldade, né? E Mas. aí também até falar para os colegas que vai parar, né? Também tem, porque você já tinha Uhum. aquela coisa, né? Tipo, vou falar, tenho que mostrar que brasileiro vai lá, tal. Mas olha só que interessante, que é importante a gente ver, porque assim, acho que a gente precisa primeiro entender quais são os nossos valores e entender também que durante a nossa vida, o que era importante num determinado momento porque às vezes a gente também pensa, quando a gente deseja algo, a gente também tem que se perguntar, será que isso não faz parte de uma idealização? Ok que a gente precisa idealizar algo para a gente ir atrás. Do tipo, putz, quando eu fizer o doutorado, isso vai ser super legal para minha carreira, porque a gente vai dando, né? E ok, tudo Uhum. bem. É. Mas às vezes a gente vai ali e a gente vai vendo, puxa, era legal. Talvez até um dia você possa voltar ou fazer uma outra Uhum. coisa, mas naquele momento é tão pesado, né, que aí tudo bem a gente parar. Porque a Uhum. gente erra, às Exatamente. vezes, ao avaliar. E se isso traz um dano mental, um dano físico e psíquico, porque você teve, né, danos físicos e Uhum. psíquicos, por que não parar? Uhum. Né? Mas também assim, não é dar louca, largar tudo, não. É ir avaliando. E você também foi tendo um plano B, né? Uhum. Você foi aos poucos fazendo uma transição. Mas o que eu quero também dizer é que a gente vai mudando com a vida, né? A vida, ela é movimento. A vida, ela não é estática, Sim. né? Então, o que tinha um valor para a gente num determinado momento, em outro momento já não tem mais esse valor, né? Uhum. E a gente vai mudando a nossa razão de ver, de viver, né? O nosso ikigai, né? Eu gosto muito Uhum. dessa palavra, né? Que os japoneses usam, né? O ikigai é a razão de viver, né? Qual Uhum. é a minha razão de viver? Por que que eu faço o que eu faço, né? Qual é o sentido de fazer isso? Porque se não tem sentido para mim, por que fazer? Então, que bom que você pôde perceber isso e tomar a decisão de, puxa, isso estava me fazendo muito mal. Embora fosse importante para a minha carreira, eu estava avaliando que era importante. Mas depois isso perde a importância. Mas o mais Uhum. importante, né, Nani, que você olhou para isso, viu o quanto estava te fazendo mal e falou, bom, se eu É. continuar aqui, a tendência é piorar muito, a gente adoece, e adoece feio, né? Então, que Uhum. bom que você parou. Às vezes o corpo da gente faz a gente parar e falar, olha, para, dá uma olhada, né? Então, quais os sinais do corpo está negligenciando ou está escutando?
E é interessante você falou de vendo momento a momento o que faz sentido ou não, né? Porque, bem isso assim, nesses primeiros, eu fiz 3 anos de doutorado, né? No começo, por mais que eu tava vendo que aquilo tava difícil, que eu tava infeliz, que eu tava tendo esses sintomas, eu vi que a só era sair dele, assim, só naquele começo, sabe? Eu achava assim, eu percebi que não é isso, eu tenho que pelo menos tentar reorganizar a rotina ou buscar ajuda e tal, né? Porque eu ainda via sentido em concluí-lo Sim, no começo, sim. né? Por diversos motivos. No final desses 3 anos, não, esses motivos mudaram, porque a gente vai mudando, e aí então aquele sentido realmente não tava, né? E aí eu falei assim, caramba, eu tô aqui, não valeu mais, realmente não valeu mais a pena, né? Aquele esforço, a minha saúde e tal. Não que em algum momento vale a nossa saúde, mas assim, eu percebi mesmo assim que não faz sentido. E aí chegou aquela parte do caramba, mas o que esperam de mim, né? O que eu vou falar com meus colegas, minha família? E precisa de Então, muita coragem para fazer isso, não, Nani? foi difícil. Mas ao mesmo tempo acho que uma das primeiras vezes que eu senti assim, como até posso falar, sabe assim, com os pés no chão, centrada naquela decisão, não foi eu percebi que eu não estava fugindo daquela responsabilidade. Eu senti que eu estava tomando a decisão certa, por mais que eu tava com um pouco de receio, medo do que poderiam pensar, mas eu pensei, foi uma das primeiras vezes que eu percebi que eu não tinha que pensar só o que os outros pensam, sabe? Foi um momento importante. Me fala uma coisa, porque você, antes nós havíamos conversado, né, Nani? E você disse, bom, hoje eu estou no lettering, mas agora eu estou olhando para outras coisas, né, que tem a ver com a vida alinhada. Me fala um Uhum. pouquinho disso. Para mim, desde o começo, o motivo de eu querer justamente ensinar o lettering e estimular, inspirar as pessoas a descobrir um novo hobby, estava atrelado com essa mudança da rotina, né? De não ficar só com a cabeça do trabalho. O trabalho é importante, claro, mas a gente também revalorizar essa parte criativa que muitas vezes a gente não valoriza, né? Justamente porque a gente vê Uhum. só essa parte mais do trabalho, como nosso, até confunde às vezes o nosso trabalho com o nosso valor, né? Sim, sim, é Então, verdade. eu comecei a querer, né, trazer o lettering para as pessoas como hobby para trazer esse balanço para o dia a dia. E o que eu estou agora começando a falar mais sobre, porque tem muitas vezes as pessoas vêm falar comigo que então, foi muito legal o curso, estou fazendo lettering quando dá, tal. Mas é difícil eu conseguir parar na rotina para fazer, sabe? Eu faço uma vez por ano, tem essa Uhum. dificuldade, né, de realmente trazer isso para a rotina, seja lettering, seja outras coisas que elas gostam de fazer. Eu pincelava isso um pouco já no meu conteúdo, mas eu estou agora querendo focar mais nessa parte de criar essa rotina alinhada, que inclua nossos projetos pessoais, nossos hobbies, Uhum. né? Então, o lettering essa ferramenta importante para quem gosta de lettering dentro É uma dos parte. hobbies, criatividades, diversão, mas de encontrar nossa rotina, espaço, né? Organizar de um jeito que a gente encontre espaço não só para o trabalho, mas também para essas coisas que a gente sabe que faz bem, né? Então, para mim é isso, assim, é esse equilíbrio entre diferentes áreas da vida e a gente não se deixar para trás, assim, nesse caminho, né? Assim. E a gente acaba se perdendo, né, Nani? Mas ainda a gente se cobra isso de não entender essas mudanças, por mais que a gente saiba, teoricamente, que as mudanças acontecem, a gente quer saber, a gente quer fazer da vida e fazer isso pro resto da vida. E também tem essa expectativa, às vezes externamente. Eu lembro quando eu decidi mudar, eu ouvi assim de pessoas, então agora não é mais pesquisa, mas agora esse negócio agora você vai. E eu falei, é o meu negócio hoje. É, Esse negócio, nem digo negócio de empreendimento, assim, né? O que eu gosto de fazer. É agora isso. Tudo bem se a gente for mudando com o tempo. Né? E eu até assim, agora eu tô começando a falar disso de vida alinhada e tal. Também passei de novo com isso. Caramba, mas e agora? Posso falar disso? Eu sou uma pessoa que fala de leve e vou falar de rotina. Aí eu, né, aí você para pra pensar, faz sentido para mim isso agora? Né? Faz, é. né? Eu acho que isso pode trazer, né, um valor para outras pessoas, sim. Então, eu acho que é essa constante reflexão mesmo, porque o autoconhecimento é constante, né? Não é a gente, agora eu sei quem eu Sim. sou e acabou, né? Não, não. Quem não muda está morto, né? A Uhum. vida, ela requer o tempo todo a gente está avaliando, o tempo todo a gente está se perguntando mesmo, isso que eu estou fazendo tá bom? Às vezes, olha só, que interessante, porque você estava no doutorado e ele era importante para você, você queria.
Só que, Uhum. às vezes, mesmo a gente fazendo algo que a gente gosta, que a gente sempre escuta, né? A gente tem que fazer o que a gente ama. Sim, você estava naquele momento, era importante, você amava, queria, né? Estava ali num outro país, era o que você queria. Mas Uhum. será que isso que eu quero também não está pesado? Também não está me fazendo Uhum. sofrer, né? Então, acho Uhum. que é sempre se avaliar, Ou do porque jeito que está sendo feito, né? Eu também às vezes isso, penso que não é só essa era uma encontrar o outra, que é como isso, também, essa né? era uma outra coisa que eu ia te falar, porque é importante, não só você estar fazendo aquilo que você, que teu coração, um chamado, né? Mas também entender o que que eu estou fazendo, né? E mesmo também, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente também tem que fazer, mas não em excesso. E não só fazer aquilo, mas a vida precisa de um equilíbrio. Porque se você ficar Hum. só fazendo, né? Hum. Não é bom. É, eu acho que é isso mesmo, a gente. E por isso que eu acho que essa reflexão é importante, se a gente ficar naquela né, famosa o ratinho de rato, né? Sim, Hoje em dia, essa reflexão parte, assim, eu me acostumei a refletir como eu me sinto, o que o meu corpo tá me mostrando, o que tá me fazendo, tá trazendo prazer ou não, né? Ou o jeito que eu tô fazendo Por isso que a primeira coisa que eu comecei a mudar não foi, vou mudar doutorado, eu quis mudar a minha rotina, tipo, ou o jeito que eu tava fazendo aquele doutorado. Porque eu acho que a mesma profissão, atividade, o que seja, você pode fazer de diferentes formas, né? sabe o que que acontece também? Acho que a gente tem uma coisa, pelo menos né, na vida contemporânea, na atualidade, a gente tem uma coisa que é assim, um excesso de informação, uma exigência de que você precisa ser produtivo, você precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Vamos pensar nas redes sociais. O tempo todo as pessoas mostrando como está a vida dela, o que que ela está fazendo. E aí você fica olhando e você se compara, é inevitável, né? Tem um lado que é bom, que a gente olha, puxa, as pessoas estão fazendo coisa. Mas, por outro lado, tem um lado muito ruim, porque isso nos cobra demais, né? E a gente fica o tempo todo pensando, ai meu Deus, eu preciso fazer, fazer, fazer. E aí, nisso, acho que isso que você falou, né? A gente parece o ratinho ali da roda, que a gente fica correndo, correndo, e não para. Meu Deus, temos que ser produtivos, temos que produzir bem, porque o nosso tempo, aproveitar bem o tempo. Não. Às vezes, aproveitar bem o tempo é você ficar sentada olhando para uma paisagem, é escutar Uhum, os pássaros, é se reconectar com a natureza, né? Não só a natureza, né, da terra mesmo, mas com a nossa natureza. Quem uhum. somos nós? E se a gente não tem esse tempo, Nani, sabe, para parar, o tempo que você disse que você começou a ter de manhã, sabe, para olhar para você, pensar, puxa, o que é bom para mim? Né? Esse tempo. E a gente tem uma tendência de achar que as horas que a gente tá vendo o pássaro, ouvindo a árvore, eu não tô fazendo nada. Você tá fazendo algo, você tá vendo o pássaro, você tá vendo a árvore, né? Com essa produtividade no sentido Sim, de fazer algo do trabalho ou que gere dinheiro, né? E a gente acha que o estar apreciando a natureza, não é fazer nada. O descanso é não fazer nada. O descanso é fazer, tá recompondo suas energias. Perceber que sim, isso tem tanto valor quanto o relatório que eu estou escrevendo para o chefe, não sei o quê, né? Então, a gente tem que estar né, tranquilo de que o que está fazendo agora faz sentido para a gente. O descanso, a diversão, o apreciar a natureza, são coisas que está fazendo e que nos faz bem, né, o sol ticar a lista de tarefas, né? Assim, então, sim. é, É, a Selene, ela está dizendo, né, equilíbrio é tudo. Sim, o que que é legal para o meu equilíbrio, para o meu ecossistema, né, para o meu universo? Porque a vida, ela está não só em uhum, movimento, mas em equilíbrio, né? E a gente precisa não ir para né, aquela coisa do 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, mas um equilíbrio. E que isso, né, a gente só consegue à medida que a gente se conhece. né? Então, e um ponto que eu queria também comentar, Ah, assim, é essa ah, parte de pedir ajuda, sabe? Então, quando comecei a perceber, né, eu me abri muito com amigos próximos, com meu marido, fui buscar ajuda né, fiz a terapia com a psicóloga, fiz alguns tratamentos alguns
tô terminando, processos de coach, li livros, tal, fui conversando com pessoas, comecei até a me abrir com colegas de trabalho, como estava me sentindo, e percebi que não era a única que estava sobrecarregada, coisa que eu achava no começo, só eu, tá só para mim, tá difícil. Então, eu acho que, né, até assim, talvez se eu tivesse buscado essa ajuda mais no começo, talvez não teria chegado a um burnout, não sei. Mas às vezes eu acho que a gente vai tentando com essa autocobrança e tal, e eu acho que às vezes a gente tem que lembrar de se conectar com outra pessoa que possa te ajudar, passar por aquilo. Então, eu acho que né, esse tema de saúde mental eu acho muito importante. A gente não precisa descobrir os caminhos sozinhos, né? A gente pode buscar ajuda com amigos, família, pessoas na internet e com profissionais de saúde, né? Assim, acho que é importante lembrar disso. Né, Nani, você disse assim, eu tinha medo de falar com os meus amigos do trabalho, porque eu achava que era só comigo. Não, tá todo mundo assim. Sim, é interessante quando você começa a falar, você vê isso, né? Até assim, essa questão da terapia, sabe? Amanhã as pessoas falam ainda menos sobre terapia do que no Brasil. E eu tento falar disso de um jeito natural, até assim, né? Tô aqui fazendo essa live falando, né, que eu passei por burnout e tal, tive essa fase difícil, até para a gente naturalizar um pouco, normalizar um Tirar pouco o isso, sabe? estigma, né? Porque tem um estigma, né, de quem vai procurar ajuda de um psicólogo é louco. Não vou, né? Então tem esse estigma. Nani, deixa eu te falar uma coisa, querida. A gente já está quase em 1 hora conversando. Oh, Olha meu como Deus. passou rápido. Como foi bom. Então, se deixar aqui, eu vou até amanhã conversar. Se esse vídeo te ajudou, te inspirou, te fez refletir de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e vamos continuar essa conversa. Ou deixa um comentário aqui se você, né, tudo bem pra você, ou me escreve lá no Instagram, se você quiser uma coisa mais privada, me manda uma mensagem no Instagram e a gente continua essa conversa. Cuide de você, cuide da sua saúde mental, o seu bem-estar beneficia não só você, como todos ao seu redor. Então até o próximo vídeo, big abraço e tschüss!